Eu acho que a questão de razoabilidade, que não existia na antiga lei de licitações, ela é positiva. Na própria questão das multas. Realmente, a nova lei de licitações, ela resolve grandes controvérsias que a gente tinha e que a gente vai conseguir conversar um pouquinho hoje, como a abrangência, como o período também. Poucas coisas que geram mais ansiedade pro contratado público do que aquela notificação que vem, às vezes chega pelo correio, às vezes chega pelo e-mail, e tem ali a notificação sobre o início de um processo de responsabilização. Conhecer também o perfil da própria administração com a qual tu tem um contrato é muito relevante, porque tem administrações que acabam abrindo processos sancionadores e com uma frequência muito mais alta, com uma tolerância muito menor, mas tem aquelas administrações que elas abrem o processo sancionador quando elas não aguentam mais o relacionamento com o contratado. Em certas áreas não é possível ser grande sem vender também para o governo. E nesse contexto, as sanções públicas são uma super preocupação e a nova lei de licitações vem para pacificar bastante coisa. Olá, pessoal! No episódio de hoje do podcast Direito com Garra, eu e o Carlos Bonamigo conversaremos sobre as penalidades na nova lei de licitações e traremos alguns casos marcantes que tratamos aqui no escritório. Esperamos que vocês gostem. Nós temos vários clientes na área de telecomunicações, saneamento, muito cliente na área de medicamentos. A gente diz que em certas áreas não é possível ser grande sem vender também para o governo. E nesse contexto, as sanções públicas são uma super preocupação e a nova lei de licitações vem para pacificar bastante coisa. Boa tarde, como que andam esses primeiros passos da nova lei de licitações? Boa tarde, Carlos. Realmente, a nova lei de licitações, ela resolve grandes controvérsias que a gente tinha e que a gente vai conseguir conversar um pouquinho hoje, como a abrangência, como o período também. E ela unifica, porque a partir da nova lei, deixa de existir a antiga lei de licitações, a 8666, a 10520, a lei do pregão, e também a do regime diferenciado de contratações. Então, todas essas leis que traziam penalidades com requisitos diferentes, para situações diferentes, agora está unificado na nova lei de licitações. E aí, fica ainda a da lei das estatais, que não é revogada, então continua a uma aplicação de penalidade diferente, mas na nova lei de licitações tem essa unificação. Eu acho que poucas coisas que geram mais ansiedade pro contratado público do que aquela notificação que vem, às vezes chega pelo correio, às vezes chega pelo e-mail, e tem ali a notificação sobre o início de um processo de responsabilização. Às vezes até muitas vezes não vem os valores ali de eventuais multas. Às vezes o contratado público se pergunta, puxa vida, mas por uma coisa tão singela, por que não só uma advertência? Então, o que a gente tem de novo na nova lei de licitações aí com relação a essas sanções? Na antiga lei de licitações, junto com a lei do pregão, tinha aquela grande discussão do ente federativo que a penalidade ia ficar abrangente, adstrita. Então, várias discussões eram feitas nesse sentido. Chegava uma notificação para um cliente, que foi uma infração cometida pela lei do pregão, numa licitação ou durante a execução de um contrato, e aí vinham 5 anos de impedimento de licitar e contratar com o ente federativo que impôs a sanção, ou seja, o estado inteiro, o município inteiro, o governo federal inteiro, todo o ente federativo ali que era envolvido. E aí, muitas vezes, esse mesmo contrato, ele era regido também pela Lei 8666. E ficava, não, mas se a Lei 8666 diz que é 2 anos, por que estão aplicando 5 anos? E da mesma forma, a Lei 8666 dizia que era 2 anos perante a administração pública. E aí, uma questão que a gente discutiu por muitos anos era quem é a administração pública. E o Tribunal de Contas e o STJ, eles não convergem no sentido de definir quem é a administração pública. Enquanto o Tribunal de Contas dizia que a administração pública era o ente federativo que impôs a sanção, bem parecido então ali com a lei do pregão, o STJ dizia que não, que a administração pública seria todos os 3 entes, a partir, então, se fosse no estado, pegaria também município, se fosse União, também pegaria estado. Então, era todo mundo, ficava impedido de forma generalizada. E aí, dependendo da nossa estratégia, se ela fosse administrativa, a gente teria um resultado.
E dependendo desse resultado, a gente não poderia judicializar. Porque se a gente judicializasse, a gente ia ter um entendimento do STJ que ia ser toda a administração. E aí agora, com a nova lei, não tem mais essa discussão. É 3 anos com a administração pública do ente federativo que impôs a sanção. Então vai ficar limitado ali. É uma abrangência maior do que a da Lei 8666 pelo entendimento do Tribunal de Contas, mas é um entendimento pacificado, então não tem essa discussão jurídica, tanto no Tribunal de Contas quanto no Judiciário, aonde que vai ser. A lei está bem clara que é no ente federativo que impôs a sanção. Aqui a gente tem uma peculiaridade. O Tribunal de Contas tinha um posicionamento menos rigoroso do que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Daí que se precisássemos judicializar, a expectativa de êxito não era boa ali, né? A gente precisaria buscar subsídios para insistir na discussão administrativa da questão. É curiosa essa contradição, até porque há aquela famosa súmula 222 que diz que o entendimento dos tribunais de contas e das administrações estaduais e municipais na interpretação da lei de licitações é vinculada pelo entendimento do Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas, tendo esse entendimento, em tese, deveria esse entendimento vincular as administrações estaduais e municipais. Muitos clientes conseguiram se esquivar dessas punições, ou pelo menos restringir a abrangência, porque é disso que a gente está falando, né? A administração pública, quando é citado na legislação, qual é o entendimento que se dá sobre o que é a administração pública? É toda a administração, União, Estado e Município, ou é só aquele Estado que aplicou a penalidade às suas próprias secretarias, os seus órgãos integrantes e assim por diante? Então, que bom, é refrescante ver essa pacificação com relação a esse aspecto. Pensando na vivência dos clientes, aquele que recebe uma notificação para a imposição de uma penalidade, o início de um processo administrativo que pode vir a resultar numa penalidade, esse é um momento de muita ansiedade. Eu convido a reflexão que, quando o servidor público ele identifica algo, uma desconformidade contratual, uma inexecução parcial, é importante entender que ele é obrigado a iniciar os procedimentos de punição. Porque, segundo, de novo, o entendimento do Tribunal de Contas, quando o servidor, o fiscal do contrato, ele observa uma inexecução contratual e ele deixa de aplicar a penalidade, ele atrai para ele próprio a responsabilidade. E cá entre nós, quem está em casa pode imaginar. Uma vez esse servidor podendo responsabilizar a empresa sob pena de se responsabilizar no seu próprio CPF, há uma tendência grande dele responsabilizar a empresa e iniciar os procedimentos de punição. Daí que o contratado público deve ter bastante cuidado no relacionamento com os fiscais do contrato, com o gestor do contrato, com o ordenador de despesas, na medida em que muitas vezes, a partir de pequenos descumprimentos, ele pode vir a ser punido de forma que é muito oportuno que ele se antecipe. A própria questão, algo que é muito comum, o atraso na entrega. O atraso, quando o contratado público vai atrasar um dia, vai atrasar 2 dias, vai atrasar 3 dias, uma semana, é oportuno que ele busque uma dilação de prazo antes do final do prazo para que a infração não chegue a se materializar. Muitos são os casos em que a gente evita as punições a partir de procedimentos como esse. Então, esse relacionamento com a administração ele é importante. Outro aspecto que eu chamo atenção aqui para acautelar os clientes nesse ponto, a gente vai ter vários clientes que vão receber esses vídeos aqui, é que para todo contrato público existem registros a respeito do andamento desse contrato público. Uma vez descumprido, uma vez acontecido algum tipo de inexecução, num mundo perfeito, sendo seguida a legislação, esses registros eles devem ser incluídos nesses registros a respeito da continuidade do contrato, da entrega, da cadência desse contrato. E quando acontece eventualmente uma punição, essa punição, esse fato concreto que leva até a punição, ele deve ser inserido nesses registros
mas muitas vezes esses fiscais eles não lançam todos os registros, de forma que daqui a pouco tu tem um registro nesse processo administrativo que está ali de maneira isolada. Isso é super positivo para demonstrar que o contratado público ele é um grande cumpridor dos seus contratos e que esse fato é um fato isolado. E isso vai ajudar eles na própria gradação da pena. E um último alerta para os contratados públicos é que no relacionamento com a administração podem haver impasses a respeito de fatos que acontecem ao longo da relação contratual. Então, eu posso interpretar que eu fiz uma entrega adequada e a administração ter uma outra opinião, uma outra visão sobre aquele fato. Quando acontece esse impasse de visões entre contratado e contratante, entre contratado e fiscal do contrato, esse impasse geralmente ele é resolvido em favor da administração. Por quê? Quando o servidor público ele fundamenta o que ele entende que aconteceu no caso concreto e assina, de certa forma há uma espécie de presunção de que aquela descrição dos fatos é a descrição que melhor converge com a realidade. Essa presunção de regularidade do ato administrativo coloca o contratado público numa situação delicada. Isso é super importante de entender. De forma que não se deve contar com a memória dos fiscais e o contratado público ele deve fazer constantes formalizações sobre os acontecimentos dessa relação contratual. Então, se o fiscal do contrato, por exemplo, faz um pedido de algo que está fora do escopo, é preciso que esse pedido seja formalizado por escrito, até porque, em uma boa parte dessas vezes, pagamentos que acontecem a esse título serão irregulares, porque estão fora do escopo do contrato. E se está fora do escopo do contrato, em tese, deveriam ter sido objeto de licitação. E isso pode atrair responsabilidades, inclusive, do ponto de vista criminal, não só para o servidor, como para o contratado público. Então, essas delicadezas são importantes. Até no Tribunal de Contas, há algo que se chama de pagamento por química. O pagamento por química. Nesse pagamento por química, o fiscal do contrato senta com o contratado e ele diz o seguinte: o escopo do contrato é X, mas eu preciso de Y. Então faz o seguinte, quebra o meu galho e faz isso que está fora do escopo do contrato e eu vou aditar o teu contrato naquilo que faz parte do escopo, aumentando ele. Então, nesse pagamento por química, esse fiscal de contrato, esse ordenador de despesas, fazem um pagamento por um serviço que na verdade não aconteceu, mas no mundo real faz isso em contraprestação a um serviço prestado fora do escopo do contrato. É um show de horrores um procedimento como esse, e isso é severamente punido pelo Tribunal de Contas. Então aqui eu chamo atenção a esse aspecto. O relacionamento com a administração pública ele é muito diferente de um relacionamento num contrato privado, em que as partes são dotadas de ampla liberdade e que podem fazer acordos casuísticos à medida que a relação contratual vai avançando. Então não há nada de errado entre dois contratantes privados em que surgem novas necessidades e o contratante ele pede, quebra esse galho para mim e executa isso, faz o pagamento, não tem problema nenhum. Há um relacionamento ganha-ganha em que contratado e contratante público vão se ajudar para ter um relacionamento de longo prazo. Nada disso se aplica para a administração pública. O fiscal do contrato ele é obrigado a punir. Não há essa flexibilidade para decidir o que faz parte, o que não faz parte do escopo do contrato. E o contratado público que entra nesse espírito de parceria com a administração, muitas vezes estará realizando irregularidades administrativas para fins de punição, inclusive perante o Tribunal de Contas, que tem competência para punir com imposição de multa entidades privadas. Responsabilidade também civil para fins de indenização desses serviços não prestados que foram pagos em uma espécie de compensação, e também criminal. Então, responsabilidade administrativa, civil e criminal para esse contratado público que estava cheio de boa fé, com um grande amor no coração, e ali ele é severamente punido.
Então, essas são as 3 dicas que eu dou para os contratados públicos para evitar dor de cabeça nessas contratações, nessas sanções públicas, sabe? Com certeza. E conhecer também o perfil da própria administração com a qual tu tem um contrato é muito relevante. Porque tem administrações que acabam abrindo processos sancionadores e com uma frequência muito mais alta, com uma tolerância muito menor. Mas tem aquelas administrações que elas abrem o processo sancionador quando elas não aguentam mais o relacionamento com o contratado. Então, elas já não têm mais um espaço para diálogo. E em alguns casos concretos que a gente trabalhou aqui, no âmbito administrativo, muito mais que protocolar um papel, nós fomos atrás para conversar, para tentar resolver a situação, porque a penalidade era realmente muito gravosa e o retorno que nós tivemos, às vezes por parte do procurador, às vezes por parte do gestor do contrato, do coordenador, era de que nossa, agora que a empresa está dando importância. Eu mandei e-mail, eu liguei, eu mandei carta, eu pedi para me avisarem quando é que iam entregar, ninguém falou comigo, e aí agora que eu disse que eu vou penalizar, agora vocês querem conversar, agora eu não quero conversar com vocês. Então a gente já lidou em mais de uma oportunidade com uma administração muito magoada com o contratado pela falta de retorno. Nesse ponto, a gente teve um caso muito interessante em que o contratado deveria fazer a entrega de equipamentos e de software em tecnologia para a administração militar. O relato foi justamente esse. Tentamos, conversamos, falando e agora não tem jeito, vamos impor a penalidade. Conversando com o cliente, por que tu não fez a entrega? E ele dizia assim, houve um quiprocó porque eu sou distribuidor, eu fiz uma cotação com o meu fornecedor e ele entendeu o escopo equivocadamente e eu fiz uma proposta e agora eu estou dialogando com um fornecedor de tecnologia que me induziu em erro, contratado, distribuidor, e que me levou a fazer uma proposta para a administração que ela é inexequível, eu não consigo agora fazer isso. Daí a gente, então aqui existe uma concorrência da culpa desse fornecedor, desse industrial. E o que nós fizemos foi pedir 20 dias, 30 dias para a autoridade militar e buscamos esse fornecedor com as evidências de que o fornecedor, o industrial, ele deu uma cotação de preços não congruente com a solicitação do fornecedor, e que, portanto, induziu ele em erro e ele seria punido e, por isso, eles seriam responsáveis pela punição do fornecedor. A administração militar cogitava ali punição não só por multa, mas também pelo impedimento e as consequências disso seriam muito gravosas. E nesse contexto, então, o industrial, ele decide fazer a entrega de um produto mais sofisticado, de maior valor, pelos parâmetros que foram oferecidos para o licitante, e a coisa se pacificou. E fomos até a administração militar e trouxemos industrial e distribuidor que relataram o quiprocó para a administração, que entendedora disso deixa de punir o fornecedor e pacifica a relação. Então, métodos alternativos de resolução de conflito que passam sim por mediações, arbitragens, mas pela negociação entre as partes mesmo, são a super ferramenta para evitar essas punições que dão muita dor de cabeça. Com certeza, e até para ter um resultado mais rápido, porque uma empresa que tem o faturamento que depende 80% da administração pública simplesmente não pode ter uma penalidade inscrita num registro de penalidades como o SICAF, como o SEIS, causa de encerramento. Então, se faz parte ali de um grupo que tem várias famílias que dependem, inscreveu, não tem como licitar, não vai ter como manter postos de trabalho com o faturamento em 20%, porque os 80% foram comprometidos. Então, quando a gente lida, e a gente lida muito com processos administrativos sancionadores, mais até do que nós gostaríamos, porque muitas vezes nós conversamos e pedimos essas cautelas, reforçamos, mas ainda assim a gente sabe que na dinâmica de relacionamento com a administração pública, muitas vezes a empresa dá causa para isso, mas também tem vezes que acontecem coisas muito absurdas. Recentemente eu me deparei com um caso, eu nunca tinha visto assim um caso tão absurdo, que a empresa foi punida num estado aqui do Brasil
ela foi punida com uma penalidade limitada ao Estado, com o entendimento do Tribunal de Contas, era uma penalidade pelo pregão, então nem tinha discussão da abrangência, penalidade do pregão. E era o Estado. E aí, em outro Estado, abriram o processo sancionador para punir ela por ter sido punida naquele Estado. E aí ficou aquela dúvida, mas por que um outro Estado, num outro contrato, não era a mesma ata de registro de preço, não era um Estado que aderiu àquela ata de registro de preço, então por isso eles tinham essa... Não existia essa relação. Simplesmente, eu acredito que esse outro Estado consultou o registro daquele Estado, porque também não estava no SICAF, não estava no SEIS, e achou a penalidade. E aí eu abri um processo sancionador para punir, porque a empresa tinha sido punida por aquele Estado. E a justificativa foi que quando ela ganhou a licitação, ela precisava ter requisitos de habilitação e um desses requisitos era não ter penalidades. Então ela ficou executando o contrato 3 anos, a administração descobre essa penalidade que não é do contrato e decide abrir um processo sancionador. Então essa discussão ainda está acontecendo, a gente está acompanhando o processo, mas é um tanto quanto arbitrário e se acontecesse um entendimento generalizado dessa forma, toda vez que tu fosse punido num Estado, todos os teus contratos vigentes e que podem estar com a saúde maravilhosa, sendo executados normalmente, poderiam vir a ser rescindidos por uma penalidade que não tem nada a ver com aquela relação contratual. Então, são casos, assim, que nos trazem dúvidas até do próprio servidor que está ali conduzindo isso, porque muitas vezes é desconhecimento, é falta de autorização por parte das legislações, do entendimento do Tribunal de Contas, e também essa dificuldade por serem vários regimes de penalidade, coisa que agora a nova lei simplifica um pouco, fica as penalidades da 14133, que é a nova lei, e a das estatais, então não tem mais do regime diferenciado de contratações, não tem mais do pregão, não tem mais da lei 8666, então simplifica um pouco, mas nós ainda estamos convivendo muito com as penalidades nesses regimes antigos, porque os contratos firmados ficarão com esse rito de processos sancionadores por bastante tempo. Então, a maioria dos contratantes contratados tem contratos vigentes com a lei do pregão, então mesmo revogada, a gente precisa acompanhar essas decisões e fazer defesas pelas leis antigas. E a nova lei de licitações traz um pouco mais de previsibilidade para isso. Acho que a questão de razoabilidade que não existia na antiga lei de licitações, ela é positiva. Na própria questão das multas, né? As multas obrigatoriamente precisam estar previstas no contrato. Na nova lei de licitações já traz algumas balizas importantes, né? Isso vai de 0,5% até 30%. Isso é super importante, porque antes a gente não tinha esses marcos legais, né? Nesse contexto, a gente até se pergunta, mas eu, contratado público, sou punido. Agora, quando a administração pública, ela própria não cumpre o contrato, quais são as consequências para a administração pública? Essa indignação de vários contratados, ela não tem uma resposta muito boa, né? A gente tem uma cultura de relacionamento da administração pública com os contratados de baixíssima qualidade. A gente vem de uma mentalidade extremamente autoritária em que a administração pública tem uma ascendência sobre o contratado enorme. Até por isso que eu digo que a administração pública é uma grande quebradora de empresas. A administração pública, ela quebra os seus fornecedores muitas vezes. Não só existe um ciclo financeiro extremamente longo em cima de medições, como existe uma cultura de pagamento sem pontualidade, e esse pagamento sem pontualidade tradicionalmente acontece sem incidência de juros de correção monetária, que dirá uma multa. Então, há multas compensatórias e demora em favor da administração quando o contratado não cumpre a sua parte do acordo. Mas não existe, como regra geral, previsão nem de multa compensatória ou moratória, nem juros, nem correção monetária em favor dos contratados públicos. Claro que Tribunal de Contas e Poder Judiciário hoje já unificaram o entendimento no sentido de que tanto correção monetária como juros de mora
devem ser interpretadas como cláusulas obrigatórias não escritas nos contratos que são omissos. E, portanto, devem ser aplicados os juros e a correção monetária. Até já determinados estados e municípios que, a partir da nossa atuação nesses últimos anos, exigindo a incidência de juros e correção monetária a partir desses atrasos, hoje já em âmbito administrativo fazem esses pagamentos. O que fica para o contratado público é que o sistema todo se dá em favor dos nossos contratantes contra os contratados. E que, nesse contexto hostil, o contratado público deve ficar muito atento aos seus direitos e trabalhar muito com o regulamento debaixo do braço. Quando a administração pública fica inadimplente nas suas obrigações, não é possível entrar com uma ação judicial para conseguir um bloqueio em conta bancária. Isso não existe. A gente vai precisar entrar numa ação de cobrança, que vai ficar tramitando durante 3, 4 anos, para depois receber um precatório. E ainda há os regimes especiais de precatórios que vão, num leilão de precatórios, talvez fazer o pagamento com um deságio de 40% desse valor. Então, ao contratado resta ficar muito atento com relação a esses direitos e fazer, por meio de requerimentos e outras ferramentas, a fazer o pagamento dos juros e da correção monetária e não deixar de impugnar os editais que deixam de trazer essas disposições para que existam consequências para a administração pública que deixa de cumprir as suas obrigações, sabe? Com certeza. E muitas vezes o Tribunal de Contas dá as respostas que a gente pede, mas ela não tem uma efetividade na prática, acaba não sendo muitas vezes efetivo porque não traz esse retorno imediato. Às vezes demora muito tempo e aí nesse período já até adjudicou o contrato, então não tem mais o que fazer, então continua sendo de forma irregular. Então, o Tribunal de Contas muitas vezes é uma possibilidade, as empresas elas vêm até às vezes para ter aquele senso de justiça diante de uma situação que elas notam nitidamente uma injustiça, mas na prática não se torna tão efetivo. Muitas vezes os tribunais de contas demoram tanto tempo para apreciar que a resposta não vem quando a gente precisa, então realmente é reconhecer que é uma relação disparitária e a partir disso, como tu disse, ter conhecimento dos seus direitos, saber, conhecer a nova lei de licitações. Hoje eu vejo que com a nova lei ficou muito mais claro, embora a lei tenha especificado todos os tipos de infração que existem ali, juntou com a do pregão, juntou com a que tinha na nova lei de licitações, ela vai dizer, essa penalidade de multa pode ser aplicada para as infrações do inciso 2 ao inciso 3. Então, ela vai dizendo o que pode ser punido com o quê. Na maioria dos casos, tudo pode ser punido com multa. Então, a empresa vai se deparar com uma penalidade de multa e muitas vezes, por mais que não seja um impedimento, que sem sombra de dúvidas é uma penalidade bem grave, pode levar ao fechamento da empresa uma multa que não tem razoabilidade nem proporcionalidade. Então, sendo multa, ainda assim a empresa precisa se preocupar e também precisa olhar para isso, porque às vezes grandes empresas adotam uma estratégia de pagam as multas, e quando vê no final do ano o que gastou de multa em contrato público é algo que é de assustar. Então, essa previsibilidade é interessante para a empresa ter conhecimento de que esse atraso pode me gerar então uma multa, a multa pode ser nesse percentual, e essa infração aqui de não entregar esse objeto pode me dar um impedimento de licitar, então mesmo que eu opere em prejuízo, eu vou entregar, porque antes eu entregar do que eu ser penalizado. Então, tem essa previsibilidade um pouco maior, não são todas as penalidades que vão ser punidas com impedimento, por exemplo. Questão que não era assim nas outras leis, podia, agora tem esse panorama. E um panorama bem bacana também é a questão das atenuantes que existem. Então, na hora de punir a empresa, precisa ver se tem circunstâncias atenuantes. Isso nas leis antigas não era positivado de uma forma tão clara. Então, um programa de integridade. Quantos anos a gente fala já da importância de ter um programa de integridade para que fique demonstrado como é que é o agir da empresa, que os funcionários têm determinadas recomendações, que certas agires são conforme a empresa, outros são em desacordo, e agora é uma circunstância atenuante, então reconhece muito algo que nós já conversamos há bastante tempo
e que vai ajudar muito o profissional que vai fazer a defesa, poder demonstrar para a administração, olha, isso foi uma situação pontual, a empresa não funciona dessa forma, a política da empresa é toda feita em contrariedade a isso, então se esse colaborador fez isso, não era para ser, ele estava treinado para fazer de uma forma contrária, né? Então é bem importante e muitas vezes as áreas elas se comunicam. Então, por exemplo, uma distribuidora de medicamentos, ela precisa ofertar na licitação e fazer as propostas, mas ela precisa também se atentar à tabela CIMED, porque se ela fizer acima da tabela CIMED ou muito abaixo da tabela CIMED ou não levar em consideração o preço de venda a governo, ela pode ganhar a licitação, fornecer na licitação e deixar e ser punida na Anvisa porque não observou a tabela CIMED. Se isso vem bem tratado num programa de integridade que diz que os colaboradores precisam atentar para a tabela CIMED, que o colaborador que cuida da parte das propostas vai levar os panoramas de preços de venda ao governo, e acontece uma situação pontual que faz uma oferta muito acima da tabela CIMED ou acima da tabela CIMED, é possível a gente discutir isso também em outras esferas que não só na licitação. Então, eu gostei bastante quando eu vi positivado o programa de integridade, porque reconhece a importância que isso tem para as empresas e principalmente na administração pública. Me chama a atenção, outra dica que eu dou é com relação à compensação dos valores das multas, das garantias e dos pagamentos que estão pendentes para o fornecedor. Então, na antiga lei de licitações era muito comum num fornecimento de medicamentos e acontece um atraso, daqui a pouco tu tem uma fatura de 600 mil, 700 mil, que por causa de um atraso vai acontecer uma pequena penalização de R$3.500 ou R$4.500. Poderia ou não haver a compensação? Sim, pode haver a compensação, mas muitas vezes processos administrativos discutindo a validade dessa penalização atrasavam o pagamento de toda a fatura. E daqui a pouco tu tinha um fornecedor que fez uma entrega em fevereiro, tu já está ali em março, abril, e esse processo administrativo ainda não chegou na sua conclusão e o fornecedor ficou sem receber nada. A nova lei de licitações traz que aquele pagamento do equivalente ao incontroverso, ele deve ser pago imediatamente conforme os prazos usuais. Até aqui vai um outro recado importante, há uma cautela muito importante do contratado público, entender se no edital os prazos para entrega, atestamento, liquidação e pagamento estão todos lá previstos e são congruentes com a realidade da empresa. Uma vez esses prazos previstos e congruentes, o contratado público pode fiscalizar a administração com relação a essa marcha da despesa pública e, se há a imposição de uma penalidade que vai gerar uma compensação, exigir que o pagamento do valor incontroverso aconteça de maneira usual, conforme se toca normalmente, né? Então essa é uma novidade super importante da nova lei de licitações que acautela isso em face à administração pública. Outra questão muito comum é a administração pública emitir um empenho para que aconteça a entrega de 10 diferentes produtos em tais quantitativos. O fornecedor ele não tem os 10 produtos, ele tem 8 produtos e deixa de fazer a entrega de 2 produtos. E ali ele comunica à administração que há uma falta de estoque, que ele está providenciando e a administração chega até a deferir esse prazo. Mas é muito comum a administração não fazer o pagamento do empenho até acontecer a entrega na sua inteireza. Essa é outra irregularidade. A administração ela pode fazer a liquidação do empenho conforme aquilo que efetivamente foi entregue. E o não pagamento daquilo que foi efetivamente entregue atrai para o gestor a responsabilidade pelos próprios consectários legais de juros de correção monetária da ausência da entrega. Então, contratados públicos são muito maltratados no Brasil, estou me repetindo aqui, porque a administração ela tem um viés muito autoritário e as coisas acontecem muito conforme as conveniências da administração pública.
O viés autoritário da administração pública leva a situações como essa, em que o fornecedor ele entrega uma parte substancial do empenho, mas a integralidade do empenho não é paga até a entrega dos valores, até a entrega das mercadorias faltantes. E a mesma coisa com relação à ausência desse pagamento incontroverso, que acabou obrigando a positivação do pagamento incontroverso já nessa nova lei de licitações. Fiquem atentos, contratados públicos, e trabalhem com o regulamento debaixo do braço para não serem surpreendidos, para que a administração não quebre vocês. Ah, com certeza. E agora, cada vez mais, qualquer tipo de penalidade é para ficar inscrita. Então, acaba também com essa questão de que alguns estados tinham portais de inscrição, outros não colocavam. Então, agora é para que conste todas as penalidades no SEIS e também fique ali também no SICAF, para que as empresas elas consigam consultar, a administração pública consiga consultar e trazer isso de uma forma mais transparente. Eu tô curiosa para ver como é que a administração pública vai impor as penalidades pela nova lei de licitações. Não sei se como que vai estar o servidor lá na ponta com isso, porque de fato é diferente, muda algumas coisas. Mas estou na expectativa e sabendo, né, que daí também por um bom tempo a gente vai conviver com processos administrativos pelas leis antigas e que ainda tem tantas dúvidas, tantos casos emblemáticos que quando aparecem a gente fica curioso e conversa bastante com os nossos clientes. Legal. Eu acho que foi uma super conversa, bastante rica. Fica aí esse recado para os clientes que agora enfrentam essa nova dinâmica junto nesse novo regramento das sanções públicas. Fique com o regulamento debaixo do braço, cumpra as suas obrigações para ter relacionamentos saudáveis com a administração pública. Nós sempre dizemos, tomara que não precise de advogado, se precisar, nós gostamos de ajudar, o nosso propósito é esse, difundir conhecimento e empoderar clientes, promovendo assim horas de sono e realização de sonhos. Siga o canal, compartilhe esse vídeo com aqueles que você acha que vai receber valor ao ser empoderado por esse importante conhecimento. Tchau, tchau.